Então sejam bem-vindos a mais uma célula Jeová Nissim. Aprendemos um pouco mais do Senhor. Então, da vez passada, na célula passada, foi o pecado e as suas consequências, onde nós aprendemos que existe um limite físico. O próprio Deus instituiu o limite físico para os hebreus. O próprio Deus instituiu um limite entre o Egito e Canaã, que foi o Mar Vermelho. Existe também um limite espiritual, que nós aprendemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como o limite físico, existe o limite espiritual, que é o pecado. O pecado separa o homem de Deus, assim como escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2, onde os hebreus pecaram e a iniquidade chegou àquela localidade em que Deus chegou ao ponto de virar o seu rosto do povo que lhe servia. E todo pecado tem consequência. Nós aprendemos sobre as consequências do pecado de Davi. Davi, ele tirou férias de Deus. Davi, ele chegou ao ponto de dormir enquanto o povo estava em batalha. E quando Davi despertou do seu sono, Davi foi até a sacada do seu palácio. E ali ele avistou Batseba, uma mulher formosa que estava passando pelo processo de purificação, uma tradição judaica onde a mulher se lava. Então Davi olhou aquela mulher despida totalmente e cobiçou. E aquela mulher era a mulher de Urias. Ele era o oficial do exército de Davi. Quando Davi desejou aquela mulher, Davi, o pecado da cobiça penetrou no coração de Davi, ao ponto dele mandar chamar Urias e mandar chamar os demais oficiais e pedir para que colocasse Urias na frente de batalha. A partir deste momento, não apenas o pecado da cobiça, mas o pecado que entrou no coração de Davi já foi acumulado. Já teve um outro pecado, que foi um crime premeditado, onde Davi premeditou colocar Urias na frente de batalha para que Urias viesse morrer. E Urias morrendo, a mulher ia ficar solteira, viúva. Aí ele ia poder possuir a mulher. Aí já entrou o pecado do adultério. Veja que se acumulou o pecado na vida de Davi. E esse pecado lhe trouxe consequências. Quais foram as consequências do pecado de Davi? A destruição da sua família, que está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Essa história nós conferimos a partir do versículo 1 até o 22. A outra consequência foi a vergonha para Davi e toda a sua geração, no qual seu filho Absalão coabitou com as concubinas, com as mulheres de Davi na frente de todo o povo. Aí foi uma vergonha para Davi. Hoje, queridos, nós vamos ver que é o segundo tema do pré-encontro, que é o primeiro Adão e o segundo e o último Adão. Mas afinal, quem é o primeiro Adão? Todos nós conhecemos. Foi um homem que foi criado pelas próprias mãos de Deus. Deus fez tudo através da palavra, através de Jesus, através do verbo. Haja luz e houve luz. Haja separação entre água e terra. Haja firmamento sólido. Que haja todos os seres viventes. Que haja a plantação. Queridos, Deus criou tudo. Mas quando chegou para fazer o homem sua imagem e semelhança, Deus foi pessoalmente e fez com as suas próprias mãos. Queridos, e tudo que Deus tinha feito antes do homem, Deus falou que era bom. Deus falou que era bom.
Mas quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom, porque aquele era a sua imagem e semelhança. Os demais animais eram bons, porque era um animal que possuía alma e possuía um corpo. E quando Deus fez o homem, ele soprou o fôlego de vida, o Espírito. Somos imagem e semelhança do Senhor por causa do nosso espírito, não por causa do nosso corpo e não por causa da nossa alma. E o primeiro Adão, queridos, ele trouxe morte à humanidade, ele trouxe o pecado ao mundo. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, nós podemos acompanhar o que está escrito. Venham comigo, queridos. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e também comeu, e ele também comeu. Queridos, se nós formos ver no versículo anterior, se nós formos ver, queridos, no capítulo anterior, nos versículos anteriores, nós vamos ver que Deus havia dado uma ordem para que Adão não comesse do fruto. Deus deu essa ordem a Adão, ao homem, ao varão. A mulher foi, queridos, e comeu do fruto. A Bíblia não nos relata que ela comeu um dia após ela ter sido criada. Não havia ninguém para escrever essa parte da história. Não havia ninguém. Já no tempo de Jesus havia os romanos que passaram a escrever sobre Jesus. Mas naquele tempo não, queridos. Quando Eva foi formada da costela do homem, passaram-se algum tempo. Não posso precisar aos amados irmãos que foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 100 anos, ou quem sabe 1000, 2000, 10.000 anos. Porque o homem gozava de vida eterna, queridos. O homem não sentia dor. O homem não precisava se sacrificar para tirar o seu sustento. O homem não precisava, queridos, a mulher não precisava sentir a dor do parto. Ou seja, Adão e Eva tiveram muitos filhos. Não podemos precisar quantos, porque não havia ninguém para relatar essa parte da história. Satanás usou um animal. E qual foi o animal que Satanás usou? A serpente. O próprio Jesus, quando veio, queridos, depois do primeiro Adão, ele disse que era para nós sermos prudentes como a serpente. Satanás escolheu a serpente por causa da sua prudência, por causa da sua paciência. Ou seja, Eva não caiu no primeiro momento. Satanás ficou tentando Eva por muitos e muitos dias, muitos e muitos anos. Não sabemos quantos anos, quantos séculos. Até que um dia Satanás chegou com a história de que ela e Adão seriam como Deus, que eles iam ter o conhecimento do bem e do mal. E aí, queridos, Eva cedeu. E ainda levou o fruto, conhecido como fruto proibido. Não podemos afirmar que foi uma maçã, porque a Bíblia não afirma isso. Poderia ser qualquer um fruto. O que Deus estava testando era a obediência do homem. Não coma daquele fruto. Poderia ser uma pedra. Poderia ser qualquer outra coisa, queridos. Deus estava testando a obediência do homem. E naquele momento, queridos, quando Eva comeu e deu ao seu esposo,
Adão, eles pecaram. E ambos perceberam que estavam nus, estavam despidos. Aí entrou o pecado no mundo. E Deus se irou, queridos. Porque a obra-prima dele, a perfeição, queridos, ele confiou no homem. Mas ele tinha dado livre-arbítrio ao homem. Deus poderia esconder a árvore ou não colocar o Adão à prova. Mas Deus colocou Adão à prova porque ele queria saber até onde ia a obediência do homem. E Deus faz isso conosco. Ele sabe que nós estamos sujeitos a pecar. Mas ainda assim, ele nos deixa livre. Ele poderia extinguir o pecado do mundo. Mas ele nos deixa livre para escolhermos que nós queremos praticar. Qual é o Senhor das nossas vidas? Queridos, o primeiro Adão, por ele entrou o pecado. Mas veio um segundo Adão, que foi o último Adão, que por ele veio a vida. O segundo Adão, Jesus Cristo, por ele veio a vida. Nós podemos ler lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45. E vamos ver, queridos, de que forma veio a vida ao mundo através de Jesus Cristo. Capítulo 15, versículo 45. Leamos, queridos. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural. Depois o espiritual. Queridos, aqui este texto nos mostra que o primeiro Adão foi um homem natural, um homem carnal, um homem sujeito a pecar. Mas um homem que escolheu o pecado. O pecado não foi imposto ao homem. Mas vejam, queridos, que através do segundo, do último Adão, veio a vida. Por quê? Porque este era espírito. E nele não se achava pecado algum. Porque este era espiritual. No versículo 46 nos diz: mas não é o primeiro o espiritual, sim o natural. Depois o espiritual. Este último Adão, Jesus. Jesus. Jesus nos fala, queridos, de duas naturezas. Da natureza terrena e pecaminosa. E a natureza espiritual, que é a natureza santa. A natureza de Jesus. A natureza que ele veio e nos mostrou que um homem nascido de mulher era possível vencer o pecado. Porque o pecado, queridos, ele entra na vida de um homem através da janela da alma, através dos olhos. Por isso há um ditado que o que os olhos não vê, o coração não deseja, queridos. O que os olhos não vê, o coração não sente. Portanto, tudo aquilo que o homem vê, ele sente. E veio Jesus, o último Adão, para nos trazer vida. A natureza terrena é herdada através do ato da coabitação entre homem e mulher, através do ato de reprodução entre homem e mulher, deixado por Deus, pelo próprio Deus. Mas a natureza espiritual e santa, ela precisa ser escolhida. A palavra de Deus nos diz que nem todos somos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, nós podemos conferir este texto, queridos. João, capítulo 1, versículo 12, que nos diz: mas a todos que o receberam, todos que creram em seu nome,
deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A natureza espiritual, queridos, ela é adquirida, ela tem que ser optada, tem que ser escolhida através de confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A condição de filho, queridos, ela é dada ao homem, ela é uma opção. O homem pode querer, mas ele pode rejeitar esta condição de filho, apenas negando o nome de Jesus, apenas negando Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. A partir da decisão tomada, os filhos de Deus passam a ter direito à vida eterna em Cristo Jesus. Em Colossenses 2, do versículo 3 ao 15, nos mostra que o segundo Adão nos trouxe redenção. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15, nos mostra, queridos, que o segundo Adão nos trouxe a redenção. Do 13 ao 15, capítulo 2, 13 ao 15. E a vós, estando mortos em pecados, e na incircuncisão de vossa carne, deu-vos vida juntamente com ele, e tendo-vos concedido o perdão de todos os delitos, e cancelado o documento de dívida contra nós, que consistia em ordenança e que nos era adverso, tirou-o de nosso meio e encravou na cruz. O segundo Adão, o último Adão, nos trouxe redenção. Ele pegou todos os nossos pecados e colocou na cruz. Ele nos trouxe perdão dos nossos pecados. Mas isso também é opcional. Isso também é adquirido. Nós precisamos querer o perdão dos nossos pecados. Para isso é preciso arrepender-se. É necessário que o homem se arrependa para que essa promessa, para que esse texto venha a valer na vida do homem. A redenção. A redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor, queridos. Vamos compreender esse processo de redenção. A redenção é o ato de uma pessoa ficar rica, um exemplo. Ir a uma feira de escravos e chegando lá, ele pega a carta de alforria de um escravo. Ou seja, isso era comum no século passado. Isso era muito comum há 500 anos atrás, quando tinham os portugueses, quando eles traziam os escravos, e os senhores feudais, eles precisavam de serviçais para fazer o trabalho da sua plantação, o trabalho da sua fazenda. Eles compravam os escravos. Queridos, assim foi Jesus. Ele nos comprou, porque outrora éramos escravos do pecado. O processo de redenção funciona basicamente dessa forma, onde se precisa ter um escravo, uma carta de alforria, para que se haja a libertação. E o Senhor Jesus nos trouxe redenção, queridos. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Na cruz ele pagou um alto preço para nos livrar de todo o pecado, daquela natureza pecaminosa que nos separava de Deus. Queridos, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nós podemos conferir mais um texto,
1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Fomos comprados, querido, por um preço, e este preço foi o sangue derramado lá na cruz. O sangue derramado, queridos, um sangue puro carmesim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Um sangue puro que foi derramado. Não foi um sangue comum no qual um homem trabalhador se corta e o seu sangue jorra e vai pelo chão e por si só não tem poder de nada. Apenas de tirar a alma de um ser humano. Porque sangue é vida, sangue é entendimento. Mas o sangue de Jesus, querido, um sangue puro, o único sangue vermelho que tem poder de limpar a veste santa de um homem e deixar mais alvo que a neve. Ora, queridos, a neve é branca. A neve é branca. E se um sangue pode deixar algo mais alvo que a neve, ou seja, um sangue purificador que limpa o homem de todo pecado, que tira toda a culpa que nos foi imposta outrora, que o próprio pecado nos incutiu, a culpa, a condenação. Hoje, na condição de filhos e filhas de Deus, em Cristo Jesus, através desta redenção, através da vida que o último Adão trouxe, através desta vida, queridos, que nos tornamos filhos e filhas de Deus. O outro texto está em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 até o 19. Nós vamos ver que este último Adão nos trouxe também, queridos, a salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19. Vejamos o que diz, queridos, a palavra do Senhor. Sabendo que fostes resgatado de vossa vã maneira de viver, a qual vos foi transmitida por vossos pais, não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas com sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem contaminação. Queridos, nos foi imposta, queridos, como foi falado, a mácula, as manchas do nosso passado. Mas o preço que nós fomos comprados não foi a prata, não foi o ouro, não foi $1 milhão, não foi $1 milhão, que vale um pouco mais que o dólar, mas foi algo mais valioso. Quanto vale a vida de um homem? Não tem preço. E quanto valia a vida de um santo que não tinha pecado? A vida de Jesus não tem preço, queridos. Mas eu quero te dizer que Ele derramou todo o seu sangue para nos trazer vida, para nos converter do mau caminho. A conversão é o processo de mudar de direção. Quando nos convertemos, nós mudamos de direção. O homem velho passou e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você sabe o que Jesus espera de cada um de nós, queridos? É a santidade. É a santidade. O apóstolo Paulo nos alertou, queridos, dizendo: segui a paz com todos e a santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso ter santidade, queridos. É preciso ter paz. E a paz que nós temos é a paz que Cristo nos deu. É uma paz diferente da paz que o mundo dá. É uma paz, queridos. É uma paz espiritual. É uma paz na pessoa bendita de Jesus Cristo. É uma paz que o homem comum não conhece. É uma paz advinda da felicidade. A verdadeira felicidade. Onde o mundo pode estar desabando, mas o cristão sabe o que lhe aguarda. O seu galardão. Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade não está em um carro novo, em uma casa nova, em um bom emprego, em um alto salário. Mas a verdadeira felicidade é sabermos, queridos, é termos a consciência que ninguém vai virar pedra, que o homem veio do pó e ao pó tornará. Isso significa que todos morreremos. Mas após a morte segue-se o juízo. E a felicidade, queridos, a verdadeira felicidade está em saber que após a morte, o juízo do cristão é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte para o crente é como um fechar e abrir de olhos. Apaga-se o olho nesta terra. E quando abre o olho, abre-se uma nova dimensão no descanso no seio de Abraão, aguardando o julgamento do Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, queridos. E nós, como justos, na pessoa bendita de Jesus, tendo os nossos pecados perdoados e com o dom gratuito da salvação, havemos de julgar o mundo. Havemos de julgar o mundo e até os anjos, conforme escrito em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9, queridos. Do versículo 1 até o versículo 10, nós conferimos esse texto. Glória a Deus. A santificação é o processo pelo qual, dia a dia, vamos eliminando o mal e o pecado de nossas vidas. E vamos vivendo mais perto de Deus e da sua palavra. A Bíblia nos convida a viver dia após dia em novidade de uma vida herdada por Cristo, uma vida dada por Cristo. Romanos capítulo 6, no versículo 4. 1 Coríntios capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ver, queridos, o que o Senhor nos convida. Leiamos o que diz no capítulo 6, versículo 4 de Romanos. Fomos, pois, sepultados juntamente com Ele para a morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória, ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. É necessário que haja novidade em nossas vidas, queridos. Cristo nos convida a uma vida nova, a uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. A uma vida, queridos, diferente da vida que o mundo dá. A uma vida santa. A uma vida, queridos, que tem sacrifícios. A uma vida não apenas de flores, mas de espinhos. Porque depois dos espinhos, queridos, vem um bosque. Queridos, toda roseira, ela produz o seu fruto. Mas toda roseira tem espinho.
Se a tua vida tem tido apenas espinho, queridos, se você tiver cautela, queridos, você vai passar os espinhos. E após os espinhos, tem um lindo bosque, onde as correntes alegram a cidade de Deus. Rios de água cristalina, no qual Jesus é a fonte da água da vida. Todo homem é pecador e precisa de arrependimento. Eu quero que você fale, queridos: eu sou um pecador, e preciso de arrependimento. Eu sou um pecador, e preciso de arrependimento. Que o Senhor possa te perdoar de todos os pecados e fazer as tuas vestes mais alvo que a neve. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.